Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amigos deste grupo. Louvado seja Deus por esse dia que Ele nos deu. Que bênção poder ganhar do Senhor mais esse dia para vivermos e devemos aproveitar esse dia para vivermos da melhor maneira possível, não é? E a melhor maneira de viver esse dia, meus irmãos, é na presença de Deus. Foi Deus que nos deu esse dia. E Ele proporciona todos os meios, todas as bênçãos, toda a provisão, todo o suprimento, toda a graça, todo o amor, todo o cuidado sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que vivamos da melhor maneira possível, mesmo em tempos de aflição, mesmo em tempo de agonia. Deus quer nos dar vida e vida abundante. E há um propósito lindo da parte de Deus em vivermos esta vida. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15, versos de 11 a 13. O texto que diz assim: Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Meus irmãos, que declaração tão poderosa de Jesus para mim e para você nessa manhã. Que texto profundo para nós meditarmos, né, e considerarmos em nosso viver. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente, um tempo jamais, né, imaginado por nenhum de nós, um tempo desafiador. A chegada desse vírus mudou a rotina do mundo. Todos fomos afetados por mudanças e muitas mudanças radicais, não é verdade? É tempo mais do que nunca de nos voltarmos para Jesus e para a sua palavra. E quando assim fazemos e encontramos as mesmas instruções do Senhor escritas há mais de 2000 anos atrás, porém muitíssimo atuais para mim e para você nesse tempo, no dia de hoje. A gente tem percebido que as lideranças mundiais estão sem rumo, todo mundo tentando fazer alguma coisa para livrar as pessoas desse vírus, da mortandade. Meus irmãos, ninguém tem conseguido, né, evitar tantas mortes. Estamos isolados, confinados, amedrontados, né, muitos amedrontados por esse tempo, e não é para menos. No Brasil já se aproxima de quase 90 mil mortes. Quem imaginava isso acontecer aqui em nosso país, não é? Isso que o vírus tem causado, tem feito de uma forma tão triste, não é verdade, meus irmãos? Que tempo desafiador para mim e para você. Nós, como cristãos, somos chamados a permanecermos ligados a Cristo, receber dele a vida verdadeira, a paz, a alegria, não é? O amor e tudo o que precisamos para seguir a nossa caminhada rumo à eternidade. Nós estamos vivendo tempos dos sinais do fim, não é? Uma vez recebendo essas bênçãos do Senhor, devemos compartilhar com os nossos irmãos. Veja o que diz em João capítulo 13, verso 35, o propósito de Deus, o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Jesus assim diz: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha que propósito lindo. Se tiverem amor uns pelos outros, meus irmãos, olha que tempo gracioso, que tempo tremendo, que tempo oportuno para nós vivermos este amor de Deus. É o amor de Deus que é para nós vivermos. O amor dele já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, para nós vivermos este amor entre irmãos. E se vivermos este amor entre irmãos, o propósito de Deus para isso é que todos saberão que vocês são meus discípulos. Meus irmãos, o Senhor Jesus veio a este mundo não para salvar só a mim, só a você, mas todo mundo. É desejo dele que todos creiam, que todos sejam salvos, diz a palavra de Deus. O amor de Deus é pelo mundo todo, não é verdade? Mas, meus irmãos, o mundo precisa conhecer a Jesus. E uma das maneiras do mundo conhecer a Jesus é conhecendo, é assistindo, percebendo este amor que há na vida daqueles que são salvos, na vida dos filhos de Deus. Quando eles perceberem que nós nos amamos uns aos outros mutuamente, que nós somos amados uns pelos outros e amamos, nos importamos uns com os outros, ajudamos uns aos outros. Ah, meus irmãos, as pessoas vão se achegar a Jesus. Vão querer perguntar para mim e para você qual a razão da esperança que há em vós. Vão perceber que Jesus é o sentido da nossa vida.
Ele é o Senhor da nossa vida e vão também desejar entregar as suas vidas ao Senhor. Essa comunhão que nós devemos viver é primordial, é importante demais, meus irmãos. Há propósitos eternos de Deus para a salvação de muitas almas através da nossa comunhão, da nossa união, do amor que nós devemos desenvolver entre irmãos. O Salmo 133, o verso 1, que é tão conhecido, né? Diz que é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu fiz um desafio domingo passado para a nossa igreja, durante essa semana, né? Uma relação de mais de 160 pessoas de nossa igreja, irmãos, congregados, pessoas ligadas à nossa igreja, que frequentam a nossa igreja. Meus irmãos, como foi gratificante. Não cumprimos toda a tarefa. Falta ainda um pouco, uma porção de irmãos que ainda não receberam nenhuma ligação de algum irmão. Mas hoje ainda dá tempo. Temos o dia inteiro para observarmos a lista. Nosso irmão Robson cuidadosamente tem relacionado ali, tem atualizado a lista. Tem ainda um tanto de irmãos que não receberam nenhuma ligação de nenhum irmão. E eu não gostaria de que ninguém ficasse constrangido, sabe? Poxa, ninguém me ligou. Isso é muito triste, irmãos. Nós estamos aqui diante de uma ordem de Deus, de uma ordem do Senhor. Interessante, nós devemos enxergar, meus irmãos, a salvação como uma dádiva de Deus para todas as pessoas. Uma coisa tão boa, tão maravilhosa que nós devemos compartilhar com os nossos irmãos. Não é só para mim, não podemos ser egoístas. Se Deus tem me dado paz, se Deus tem me dado alegria, eu tenho que compartilhar isso com os meus irmãos, com os meus amigos. Meus irmãos, e se eu estou triste também, se estou desanimado, estou frio, perdi a razão de viver, pode acontecer com muita gente nesse tempo, até com a gente que é cristão. Assim mesmo nós precisamos nos relacionar, assim mesmo nós precisamos nos comunicar, porque uma ligação pode, meus irmãos, mudar o rumo das pessoas. Eu recebi testemunhos de muitos irmãos agradecendo por esse propósito, irmãos dizendo que receberam ligações de pessoas que eles nem esperavam, tiveram um papo abençoado, oraram juntos, conversaram, foi tão bom, tão edificante. Isso trouxe encorajamento para alguns irmãos, trouxe alegria para alguns irmãos, trouxe paz para alguns irmãos, trouxe satisfação para alguns irmãos. Eu mesmo fui muito edificado, ouvi coisas maravilhosas, me edificaram, me fortaleceram, me encorajaram, me animaram a permanecer firme, animado. E meus irmãos, fazendo isso com todos os irmãos, nós precisamos disso. Jesus não nos salvou para ficarmos isolados, não, é para nos unir, somos um povo unido, porque vamos estar unidos na eternidade. Como é que nós vamos estar unidos na eternidade se aqui nós queremos ficar desunidos? Não há razão para isso, não é verdade, meus irmãos? Foi um desafio tão gratificante e eu sei que nós podemos fazer isso, é um desafio para nós. Esse momento, né? Eu não tenho dúvida de que tanto quem ligou como quem recebeu uma ligação foi muito abençoado, ficou feliz, recebeu um novo ânimo, uma nova coragem, aqueceu a comunhão com os irmãos, né? E há tempos não podíamos ter tido essa comunhão de conversar com algum irmão. Na verdade, nós estávamos errando de permanecer tanto tempo, né? Sem se comunicar, sem se falar. A gente liga para muita gente, mas tem muita gente também que não recebeu ligação e que não foi comunicado, que não foi visitado, e é claro, por esse tempo também não é fácil visitar todas as pessoas, né? E até por causa do cuidado que nós devemos ter com todas as pessoas também. Quando visitamos, nós estamos correndo um risco também, mas Deus tem tido misericórdia de nós e tem nos ajudado. Meus irmãos, mesmo assim ainda temos irmãos, né, que precisam hoje fazer essa ligação. Eu sei que você vai ser abençoado com isso. Nós respeitamos todas as pessoas, porém não podemos deixar de obedecer um ensino de Jesus. O pastor está aqui incentivando os irmãos a fazerem isso, porque isso é ensino de Jesus. Não é para capricho meu, não é simplesmente porque eu quero que os irmãos façam isso. Nós precisamos obedecer os ensinos da palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós fomos salvos, nós fomos habilitados pelo Espírito Santo de Deus a obedecer às ordens de Jesus. Nós não, antes de recebermos a salvação, nós não queríamos saber de Deus, nós não tínhamos inclinação nenhuma para as coisas do Espírito, mas o Senhor nos salvou, nos trouxe para Ele e nos habilitou também para obedecermos os seus ensinos. Isso aqui é obediência à palavra de Deus.
Nós precisamos obedecer às palavras de Deus, os ensinos do Senhor Jesus. Irmãos, não vamos ficar isolados, vamos nos unir mais e mais. Deus nos abençoará, é promessa dele para nós. Esses textos nos ensinam que recebemos quando também damos. Os irmãos se lembram da mensagem que preguei domingo passado à noite sobre Dorcas, não é? Um testemunho brilhante de uma serva do Senhor, de uma seguidora fiel de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso são exemplos para que eu e você sigamos. Nós não fomos salvos para ficarmos parados. Nós fomos salvos e recebemos da palavra de Deus toda a instrução para nós vivermos uma vida de salvos, uma vida de redimidos, de remidos, de perdoados, de pessoas amadas pelo Senhor. É outro estilo de vida, é outro comportamento, é totalmente diferente da vida que nós tínhamos antes. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 11, diz assim: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Paulo estava instruindo os irmãos sobre os acontecimentos dos últimos dias. Ele fala sobre a destruição, né, que o fim traria sobre os ímpios, mas encoraja os cristãos a permanecerem unidos uns com os outros na presença do Senhor. Estamos fazendo isso, meus irmãos? Estamos unidos? Estamos mais do que nunca juntos, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma união, na mesma graça, para podermos resistir esse tempo do fim? E isso é a orientação do Senhor para nós. Ainda em Efésios capítulo 4, verso 32, diz assim: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Ainda um outro texto maravilhoso da palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 1, versos 27 a 29, que diz assim, numa outra versão: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Meus irmãos, Paulo chama isso de privilégio. Será que nós já entendemos que é um privilégio? Será que está faltando entendimento de que isso é privilégio? Porque todo mundo gosta de privilégios. Como é bom ter privilégios, é uma coisa boa demais, meus irmãos. E Paulo está dizendo que seguir a Cristo é privilégio. E também sofrer, padecer com Ele é privilégio. Porque esse sofrimento vai ter um fim. Isso vai se acabar, não demora. E nós vamos ser levados para um lugar que não haverá mais sofrimento. Por isso é privilégio, meus irmãos. É privilégio padecer, sofrer um pouco aqui as aflições desse tempo presente, as agonias, as agruras desta vida. É privilégio porque nós sabemos para onde vamos. Se torna privilégio aí, porque é uma esperança viva, guardada nos céus para nós vivermos a eternidade com o Senhor. Os dias estão passando rápidos demais. Meus irmãos, esse tempo vai passar, tudo vai passar. Mas nós precisamos estar unidos, porque nós seremos recebidos pelo Senhor. É privilégio crer em Cristo e também padecer por Ele. E eu quero destacar aqui a palavra unânimes. Ele diz, lutando unânimes pela fé evangélica. Você está lutando? Meu irmão, eu quero fazer essa pergunta para você. Você está lutando pela fé? Você está lutando para permanecer unido com os irmãos, com os salvos, com a igreja de Jesus? Você está andando com os cristãos? Você está marchando junto com o povo de Deus? Ou você está de canto? Ou você está ficando para trás? Ou você está isolado? Não podemos agir assim, não podemos ficar assim. Se nós somos filhos de Deus, temos que obedecer às palavras de Deus, os ensinos do Senhor. Ninguém que diz que é cristão deve ficar isolado para trás, abandonado, escondido. Não! É para nós andarmos juntos. É para nós estarmos unidos mais do que nunca, meus irmãos. Vamos obedecer a palavra de Deus.
Vamos cumprir os ensinos do Senhor e tem promessas para quem obedece. Meus irmãos, nós ficamos reclamando com a falta disso, falta daquilo, não tem isso, não tem aquilo, está faltando isso, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas, meus irmãos, tem promessas de Deus quando nós obedecemos as palavras do Senhor, quando vivemos unidos no Senhor. Tudo que nós precisamos será suprido pelo Senhor. Jesus prometeu que nós teríamos uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas nós não queremos obedecer a palavra de Deus, nós não queremos pagar o preço de vivermos unidos, de nos amar, de vivermos em comunhão uns com os outros, nós não queremos obedecer a palavra de Deus. Como podemos então esperar ou desejar ou implorar as bênçãos de Deus se nós não queremos andar com Ele? Se nós não queremos andar com os filhos de Deus, unidos com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, obedecendo os ensinos de Jesus, como podemos pedir algo para Deus se nem obedecer às suas palavras nós temos disposição? Então, meus irmãos, é tempo de nos voltarmos para Deus. Vamos viver unidos, meus irmãos. E esse desafio que eu deixei para os irmãos durante essa semana, todos nós estamos aqui envolvidos com isso, é para continuar. Era só um teste para os irmãos verem que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. E o teste valeu. Quem ainda não ligou, não fez o teste. Mas se você fizer o teste, você vai ver que você vai ser abençoado e você vai abençoar outra pessoa. Sim, com certeza. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, faça isso. Obedeça a palavra de Deus. Vamos viver unidos. Nós não podemos estar unidos no templo, mas nós podemos estar unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma união, na mesma comunhão, no mesmo amor, andando juntos. Nós podemos e Deus nos dá a condição para isso. Então eu deixo essa palavra de encorajamento para você. Meus irmãos, não se trata de capricho de pastor, capricho de ninguém. Isso é ordem de Deus, é ensino de Jesus. Vamos obedecer a Jesus, meus irmãos. Vamos cumprir os seus ensinos, vamos nos unir, vamos nos amar, vamos nos perdoar, vamos caminhar juntos, em nome de Jesus. Vamos nos ajudar, vamos nos perdoar, vamos nos amar, vamos compartilhar das tristezas, mas também das alegrias, das agonias, mas também das vitórias. Vamos, meus irmãos, vamos juntos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Mas que possamos, a partir de agora, meus irmãos, mais do que nunca, vamos, meus irmãos, vamos nos unir para a glória de Deus. Tem promessas de Deus para mim e para você. Deus nos ama. Qual o pai que quer ver os filhos desunidos? A tristeza para um pai é ver os filhos desunidos, dispersos. Mas a alegria do pai é ver os filhos unidos, abençoados. E nosso Deus faz isso por nós. Amém? Deus te abençoe. Um grande dia, um grande abraço. Liguem. Temos uma lista de pessoas que não receberam ligação. Estão esperando. E você vai ser abençoado. E vamos ter uma tarde de comunhão. Vamos continuar orando uns pelos outros, auxiliando uns aos outros, nos importando uns com os outros. E até logo mais à noite, para o culto que nós devemos continuar ao Senhor, celebrando a Ele por tudo que Ele faz por nós. Que bênção servir a Jesus. Que bênção andar com Jesus. Que bênção andar com os nossos irmãos. Que bênção deixar todas as diferenças, todas as dificuldades, tudo, meus irmãos, para andarmos juntos. É o amor de Cristo que nos une, viu? É o amor de Cristo que nos une. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.